Olá, meus irmãos, shalom, shalom. A paz do Senhor a todos. Eu hoje trago aqui a resposta para uma pergunta que fazem muitas vezes, que é a seguinte. Então, e as pessoas que têm experiências de quase morte, porque é que elas veem coisas se elas estão mortas? Ou seja, aquelas pessoas que entram em coma e têm assim essas coisas, elas muitas acordam e depois contam coisas experiências que tiveram. Então vamos lá responder ou tentar responder a esta pergunta. Então é simplesmente porque elas não estão mortas. Às vezes o coração pode parar por momentos, mas eles depois conseguem trazer de volta essas memórias, que é o fio de prata. Não se rompe, a pessoa está morta. Quando o fio de prata não se rompe, é porque a pessoa não está morta. Apenas está a fazer uma viagem astral. É parecido como nós. Nós, todas as noites, praticamente, fazemos uma viagem astral. E praticamente também não nos lembramos dessa viagem. Mas quando alguém morre, o fio de prata se rompe e aí só Deus o pode ressuscitar, como o caso de ressuscitar a Jesus, quando o fio de prata se rompe. Vamos ler aqui um pouco do Eclesiásticos, no versículo 9, verso 5. Pois sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, não se tem lembrança deles. Ora, vamos ler aqui mais uma passagem. Antes que se rompa é a morte. E o fio de prata que é a ligação do espírito ao corpo, de prata se despedaça o corpo é a memória, é o taurus magnético. De ouro, e se quebrar, que é a primeira morte, o cântaro, que é o corpo material, junto à fonte. A fonte é Deus. E se desfaça a roda é o firmamento, junto ao poço, o poço é o abismo. E o pó é matéria, volte à terra como era, e o espírito é o nosso ser, volte a Deus que o deu. Vou ler o verso por inteiro para entenderem. A passagem. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o corpo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volta à terra como o era e o espírito, que é o nosso ser, volte a Deus que o deu. Isto é uma passagem para ler e para meditar. É muito profunda, irmãos, muito profunda. Em Jó, no versículo 14, diz assim, verso 5 diz assim: os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número dos seus meses e estabelecestes limites. Limites aqui é o cálice do esquecimento, o cálice amiótico. É o cálice que nós tomamos quando assinamos o contrato para virmos aqui, para mostrarmos aquilo que somos. E limites de dias na terra, uma só vez, que ele não pode ultrapassar. Então, irmãos, nós só vemos aqui uma vez. E não há ressurreições, não há encarnações, não há nada dessas coisas. Há que ter cuidado, irmãos, pois os demónios, por vezes,
eles se tentam passar pelos nossos parentes mortos. Há que ter muito cuidado. Quando puderem, irmãos, dobrem os vossos joelhos em adoração ao Pai. Ele, através da Rua HaKodesh, confirmará aquilo que vocês já sabem e que estão a aprender, que nós não somos deste mundo, nós temos uma pré-existência, nós somos anjos revestidos de carne. Shalom, irmãos, a paz do Senhor.